Olá pessoal, tudo bem? Bom, a partir de hoje eu vou lançar algumas videoaulas sobre a LDB, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, construída em 96. A intenção dessas videoaulas é aprofundar nos artigos da LDB, não todos, né? São 92. Eu vou escolher aqueles que mais caem em concursos públicos da área educacional. Então, o foco desses vídeos são interessados aí em concursos públicos da área da educação e, claro, a todos os colegas da educação que queiram se aprofundar um pouquinho mais na nossa Lei Maior Educacional. Eu, durante um certo tempo, fui elaborador de itens para concurso público da área educacional, então pude elaborar vários itens tendo a LDB como tema. Nos últimos anos eu me afastei um pouco dessa elaboração de itens, até para poder lecionar em alguns preparatórios, mas pude aprender bastante e quero socializar com vocês uma análise mais pormenorizada da LDB, pensando também como que isso se materializa em questão, né, em item de concurso público. O foco dessas aulas, como eu disse, é uma análise mais detalhada. Vocês vão perceber nessa primeira aula que eu vou tratar apenas dos 3 primeiros artigos da estrutura da LDB, e ela já vai ter a duração aí de várias videoaulas que abarcam 20, 30, 40 artigos. Então, o foco, né, dessas aulas realmente é para quem quer uma análise um pouquinho mais detalhada da legislação. Menos questões, embora também trataremos aqui de questões, e um pouquinho menos de leitura, né, integral dos artigos e um pouquinho mais de análise. Essa é a intenção. Já tem várias videoaulas que descrevem e leem os artigos na íntegra. Eu não acho que é necessário repetir essa estratégia. Então vamos lá, sem maiores delongas, né, porque nada irrita mais a gente quando vai assistir uma videoaula e demora para começar, a pessoa pede para inscrever no canal, etc. Vamos começar então. Eu acho importante, para a gente poder começar com tranquilidade, conhecer a estrutura, né, da LDB, de uma legislação, qualquer legislação, na verdade, tem essa estrutura. Então, quando você abrir a LDB, especialmente você que nunca abriu, que não conhece, a ideia central está expressa nos artigos, né? Então, toda legislação, o coração de uma lei são os artigos, e os artigos eles expressam a ideia central de uma legislação. É o que mais cai, pessoal, em termos de LDB, em termos de concurso público na área educacional. Os artigos caem muito, os incisos também, mas os artigos, como eles são a ideia central, a gente tem que se preocupar muito com eles. Você não precisa preocupar em decorar número, né? O artigo 2 trata do que? Letra A, disso, letra B, daquilo. Não é assim que cai, né, para a gente em relação à prova de concurso. E sim a ideia. Qual é a ideia do artigo? Então é muito importante entender essa estrutura, né? Começa com um artigo, depois, geralmente, nem sempre, a gente tem os parágrafos. E os parágrafos são desdobramentos. E esse desdobramento pode ser uma condicionante ou uma exceção ao artigo. Nem sempre depois de um artigo vem um parágrafo. Isso não é uma regra, né? Mas sempre que houver um parágrafo, ele antecede aquele artigo. Você nunca vai encontrar o parágrafo sozinho lá, sem nenhum artigo prévio. Então, qual é a diferença de parágrafo para inciso? Essa é uma dúvida muito comum e é interessante a gente atacar ela agora. Se o parágrafo é desdobramento, os incisos eles geralmente são complementos em forma de lista. Eles têm um sentido ali complementar ao artigo, eles querem listar uma série de situações que o artigo mencionou. Então, sempre o parágrafo e o inciso, eles correspondem ao artigo, sempre. Mas não necessariamente o artigo pede um parágrafo ou pede um inciso, né? Às vezes a gente vai encontrar na LDB o artigo sozinho. Às vezes a gente encontra o artigo com 1, 2, 3 parágrafos. Às vezes a gente encontra com um parágrafo e mais um inciso, ou só inciso, né? O artigo e o inciso sem parágrafo. Varia demais, não é uma regra. Então é importante a gente entender a função. O artigo é a ideia central, os parágrafos são desdobramentos ou algumas condições ou exceções, e os incisos eles vão complementar o artigo, geralmente em forma de lista. O parágrafo ele tem um Szinho
cortado. Depois a gente abre a LDB para poder observar isso. E os incisos, eles são em numerais romanos, né? A estrutura dos incisos aparecem em numerais, em algarismos romanos. Ok? Perdão, algarismos romanos. Então, vamos dar sequência de fato ao tema da aula agora, que é o artigo 1 ao artigo 3. Somente esses 3 primeiros vão nortear a nossa aula, como eu disse. Vou abordar os artigos, vou analisar, a gente vai trabalhar algumas questões, sempre pensando em como que isso se materializa em forma de item, como é que isso pode render uma pegadinha para você, como é que isso aparece para te confundir. Então vamos lá. A primeira dica: sempre os primeiros artigos de uma legislação são fundamentais, né? Porque os primeiros artigos eles trazem a alma da legislação, né? Os fundamentos, as finalidades, os princípios. Não é diferente na LDB. Então cai demais, assim, do artigo 1 ao 3, o 4 também, que é a nossa próxima aula, cai muito, porque geralmente são artigos gerais, eles servem para fundamental, para ensino médio, para ensino infantil, para educação superior, para modalidades. Então, esses primeiros artigos, para quem vai fazer questão, e eu fazia muito isso, eu adorava esses primeiros artigos porque eles são gerais, então eu podia atuar aí em qualquer frente. É uma prova para professor de história, para professor de português, de química, mas tem uma noção geral de lei. Esses artigos iniciais, eles são maravilhosos. Então, foco neles, muita atenção a eles. Vamos conhecer, então, o 1 ao 3 da nossa aula de hoje. O artigo 1, eu fiz um resumo em tópicos aí para vocês, 3 tópicos com informações muito importantes. Primeira coisa, para a gente entender o artigo 1, educação é algo para além da escola. Esse é um primeiro ponto. E o termo é esse, educação. A gente está falando de processo educativo. Nós vamos perceber no artigo 1, a gente vai dar uma lida, que ele está além dos muros da escola. Isso é um ponto. O outro ponto é o que a LDB sinaliza para nós em termos de educação escolar. Tem uma diferença aqui que é fundamental para a gente entender. A LDB, o foco dela é a educação escolar, escolarizada. Só que primeiro ela dá uma definição do que é educação para ela. Depois ela volta os olhos para a educação escolar. É como se fosse assim, você começa no macro educação, depois você vem para o micro, que é a educação escolarizada. O foco da LDB, você tem que anotar isso para sua prova. O foco da LDB é a educação escolar. Ela trata no artigo 1 da educação de um modo amplo, mas depois ela desce e coloca o farol na educação escolar. Outro tema fundamental do artigo 1, cai demais, é o vínculo com esse tal do mundo do trabalho. Isso está expresso dessa maneira na LDB, mundo do trabalho, e geralmente gera uma dúvida enorme das pessoas, o que é essa educação escolar vinculada ao trabalho, a uma qualificação para o trabalho. Qual é a dúvida que a prova vai lançar para você? Algumas questões vão falar o seguinte, que mundo do trabalho, vincular ao trabalho, qualificar para o trabalho, tem sentido de profissionalizar. E é aí que é a pegadinha, porque não tem sentido de profissionalização, tem sentido de adquirir habilidades, competências para você se inserir no mundo do trabalho. Então, esse é o vínculo que a LDB pede, que a educação se vincule ao mundo do trabalho, fornecendo ao estudante conhecimentos e habilidades para ele se inserir nesse mundo. Não é para ele terminar com a profissão certificada, não. Isso é educação profissional, isso é uma modalidade muito específica. As provas vão fazer essa pegadinha para você. Então, antes da gente olhar as questões, vamos conhecer a íntegra do artigo e dos parágrafos, só para a gente poder visualizar tudo isso lá. Antes, um rápido teste. Eu sei que um VOF é raro, né, cair VOF num concurso público. Eu coloquei um VOF aqui só para a gente fazer um teste rápido, que pode ser uma letra B, uma letra C de uma prova sua, né? Letra A. Imagina que a letra A apareceu essa frase aí. Para a LDB, a educação escolar obrigatoriamente precisa vincular-se ao mundo do trabalho. Eu tenho certeza que você olhou obrigatoriamente e está em dúvida.
porque é um termo forte, né? Obrigatoriamente, será que ela tem que se vincular ao mundo do trabalho obrigatoriamente? Aguarda aí, que daqui a pouquinho a gente volta para falar se é V ou F. Você marcaria o quê? Você marcaria certo ou errado nessa afirmativa? Vamos conhecer então a íntegra para a gente voltar. Bom, o artigo 1, eu trouxe ele para essa tela do slide, ele fala exatamente o que você enxerga aí na íntegra, né? Então, olha só que interessante. A educação, tá vendo? Não tem educação escolar aqui nesse momento. A educação, ela abrange várias coisas. E cada uma dessas várias coisas pode cair para você na letra A, na letra B. A letra B pode mudar alguma abrangência aqui, ok? Então, a educação abrange, olha só, os processos formativos que se desenvolvem na vida da família, na convivência humana, no trabalho, nas instituições de ensino e pesquisa, em movimento social, organizações, sociedade civil e nas manifestações culturais. Ou seja, ela abrange os processos, gente, que se desenvolvem em vários locais, né? Desde o seio familiar até em movimento social. O que a LDB está te falando aqui? Da educação, de processos educativos. Não estamos falando de uma educação escolarizada, né? A gente não está falando da escola enquanto um estabelecimento oficial de ensino. Aqui a gente está falando de algo mais amplo, né? Numa ONG você tem educação, na família você tem educação, no trabalho e na própria instituição de ensino, né? Então esse artigo 1, cuidado com a pegadinha, né? Vai falar assim, o artigo 1 trata da escola. Não, ele não trata da escola, ele trata da educação como um processo mais amplo. E são essas duas figuras que eu quero chamar a sua atenção. Uma coisa é a educação, outra coisa é a educação escolar. Lembra que o parágrafo ele é um desdobramento? Logo depois desse artigo 1, virá um parágrafo, que é o parágrafo 1º, que vai desdobrar isso e vai tratar da educação escolar. Acompanha comigo aí. Esta lei... Parágrafo 1º, olha só o Szinho que eu falei, né? Parágrafo 1º. Esta lei disciplina a educação escolar, que se desenvolve predominantemente por meio do ensino, em instituições próprias. Olha o cuidado que você tem que ter aqui. A educação escolar para a LDB se desenvolve em instituição própria. Concorda comigo? Exclusivamente? Não. Predominantemente. Cabe exceção? Cabe exceção, porque aqui o termo é predomina. Predomínio não é exclusividade. Então, ler de novo com a palavra exclusivamente mudaria completamente o sentido. Então, essa lei disciplina a educação escolar, que se desenvolve predominantemente por meio do ensino, mas não só. Predomina o ensino em instituições próprias. É interessante que a LDB não trouxe aqui, por exemplo, um outro parágrafo ou algum inciso que coloque as exceções. Ela só dá a entender para nós que a gente não precisa ser exclusivamente por meio do ensino em instituição própria a ideia de educação escolarizada. É majoritário, né? Porque predomina, então é majoritário, mas não é exclusivo, ok? E aí vem o parágrafo 2, que vai responder um pouquinho ao nosso teste rápido do VOF. A educação escolar, percebe como a LDB agora começa a focar na educação escolar, deverá, pessoal, quando aparecer deverá para você, é uma obrigação, não tem conversa, deve. Você deve ir de preto, então você vai de preto. Preferencialmente você vai de preto, então você pode ir de azul, concorda? Aqui é deverá. Então, a educação escolar deverá vincular-se ao mundo do trabalho e à prática social. Lembra que o teste, deixa eu voltar rapidinho no teste aqui, ó, falava com você assim, a educação escolar obrigatoriamente precisa vincular-se ao mundo do trabalho. Vamos voltar no parágrafo 2. Deverá vincular-se ao mundo do trabalho. Ah, mas não está escrito obrigatoriamente, mas está escrito deverá. Deverá dá ideia de obrigação. Lembre-se disso. Deverá dar ideia de obrigação. Nós vamos ver depois o artigo 4º que fala o que a escola deve garantir, o que o Estado deve garantir, o que ele tem a obrigação de garantir. Então o testezinho lá, você vai marcar V. Obrigatoriamente precisa sim se vincular ao mundo do trabalho. Lembrando sempre que essa vinculação ao mundo do trabalho não significa o quê?
profissionalização, certificação profissional. Isso é uma outra conversa, beleza? Dito isso, pessoal, vamos para o artigo 2. Já vencemos o artigo 1, depois a gente vai finalizar isso fixando conceitos com questões. O artigo 2 ele vai tratar da finalidade, das finalidades da educação básica. O que é uma finalidade, né? Finalidade é um objetivo, né? Qual é a finalidade da sua atividade? Qual é a finalidade da sua aula? Então, qual é o objetivo? Quais são os objetivos da sua aula? O artigo 2 vai tratar de 3 grandes finalidades que eu esquematizei para você. Deixa eu direto analisar essa finalidade do trabalho, porque isso é expresso no artigo 2. Uma das finalidades da educação é a qualificação para o trabalho. E essa palavra qualificação, de novo, ela vai ser entendida por alguns erradamente como profissionalização. Jamais marque isso na sua prova. Ela não é uma qualificação de profissão, ela é uma qualificação de habilidades e conhecimentos que eu adquiro para que eu possa me inserir no mundo do trabalho, ok? Uma outra finalidade é o que a LDB chama de pleno desenvolvimento do educando. Ela não vai explicar aqui no artigo 2 o que seria esse pleno desenvolvimento, não, mas ela vai expressar que é preciso que tenha como parâmetro definidor da finalidade um pleno desenvolvimento do educando. À medida que os artigos vão se desdobrando, a gente vai percebendo que esse pleno desenvolvimento do educando é uma formação integral do sujeito. Formação integral não é tempo integral, é a formação dele integral. Desenvolvimento físico, psicomotor, de linguagem, cognitivo, socioemocional. Então, é o sujeito como um todo, né? Você vai entendendo que esse pleno desenvolvimento do educando, na prática, é isso que a LDB quer dizer no desenrolar dos artigos. No artigo 2, ela se limita a falar que uma finalidade é buscar o pleno desenvolvimento do educando, sempre tendo como eixo a cidadania e a solidariedade. Então é muito interessante assim, os valores que a LDB resgata, você vai perceber solidariedade humana, cidadania, buscando o pleno desenvolvimento do educando e também pensando a qualificação para o trabalho. Essa estrutura é a finalidade da educação básica, segundo a nossa lei maior educacional. Ok, pessoal? Vamos dar uma olhadinha numa questão. De acordo com a LDB 96, não é uma das finalidades da educação básica. Não é uma. Então vamos lá. Letra A, o pleno desenvolvimento do educando. Letra B, qualificação para o mundo do trabalho. Letra C, propiciar no educando uma educação voltada à formação acadêmica. Ou letra D, de dado, o preparo para o exercício da cidadania. Eu vou te fazer uma sugestão sempre que você, se tiver jeito, né, sempre que você encontrar uma questão aqui no vídeo, você pode pausar a tela, tentar fazer sozinho ou sozinha, e depois você dá play de novo, porque é legal, a minha leitura pode já influenciar um pouco, né? Então você pode pausar, fazer, depois conferir aqui a análise e o gabarito. Essa questão é considerada média, ela pergunta sobre as finalidades, é para marcar uma que não é. O pleno desenvolvimento do educando a gente acabou de falar, tranquilo. Qualificação para o mundo do trabalho também tranquilo. A letra C não é. Propiciar no educando uma educação voltada à formação acadêmica. Isso não é expresso no artigo 2 como uma finalidade. E a letra D está certíssima também, então não é para marcar. Dicas para vocês. Às vezes uma alternativa, ela coloca uma frase que você concorda, uma frase que faz sentido educacional, só que não está na LDB. Isso é típico de prova. Eu mesmo já utilizei dessa estratégia. Você joga uma ideia que o educador concorda com ela, mas não está na lei. É uma maneira de você tentar pegar aí o candidato. Uma outra sugestão, para você ficar de olho, é que geralmente as respostas certas, né, quando é para marcar correto, elas são idênticas à LDB. Por quê? Porque se você mudar uma palavrinha
pode saber que vai chover recurso, porque às vezes você muda uma palavra, muda o sentido. Então a gente, quando fazia questão para concurso, a gente era orientado a, ainda mais quando é lei, né? Orientado a seguir um Ctrl+C, Ctrl+V mesmo, copia e cola a resposta lá na alternativa para não caber nenhum recurso, porque o que está na lei é o que está na sua alternativa. Então fiquem atentos e atentas a isso. Então, essa questão, a letra C, né, não é uma das finalidades. Bom, chegamos no nosso finalmente, os princípios da educação. O artigo 3º vai tratar dos princípios. E aí vocês vão perceber que vão descer ali vários incisos que vão listar. Lembra que o inciso ele vai listar, né, complementando o artigo. Nós vamos conhecer aí vários incisos que irão listar quais são os princípios do ensino aí na educação. Antes da gente conhecer, eu listei para vocês 5 princípios que vão balizar toda a LDB. E eles estarão expressos nesses incisos do artigo 3, mas como eu disse, eles extrapolam o artigo 3, eles estão presentes em vários momentos na Lei Maior Educacional. Solidariedade, liberdade, respeito, valorização, democracia. Esses pilares, esses princípios, eles estão presentes o tempo todo na nossa LDB. Então vamos conhecer agora os incisos. Geralmente, quando cai o artigo 3, cai os incisos, porque o artigo 3 não tem parágrafo, o artigo 3 se limita a detalhar e pedir esses incisos que vão listar para a gente, então, os princípios da educação. Uma dica fundamental para você. Uma coisa em lei é dever, outra coisa é princípio. Um princípio, ele não necessariamente é uma obrigação, entende? Ele é um princípio. Por exemplo, na vida a gente tem vários princípios e em determinado momento a gente fere alguns princípios, né? Quem atira a primeira pedra aí, pessoal, quem nunca feriu um princípio de si mesmo, né? Às vezes a gente passa por cima de alguns princípios, isso acontece e a gente não vai de alguma maneira ser penalizado criminalmente por isso, né? Então, um princípio educacional, eles são valores que vão nortear o ensino. Não necessariamente é uma obrigação de se a escola não cumprir, é um crime de responsabilidade. Estou querendo dizer o quê? Você não vai chegar na escola amanhã com o inciso 9 e falar assim, olha, o inciso 9 do artigo 3, eu estou vendo aqui na escola que vocês estão ferindo o princípio, fecha a escola. Isso não existe, tá? Então, esses princípios, eles são reflexões e balizadores morais para nortear basicamente o ensino. Agora eu convido a vocês a conhecer os incisos comigo e a gente vai abrir de fato a LDB na íntegra, porque é bom também ver um por um na fonte. Vamos lá. Esta é a LDB, pessoal. Eu coloquei aqui um link oficial do Planalto. É fundamental ter atenção a isso. Esse é o link que é atualizado, né? À medida que a LDB sofre emendas, essa página também ela é alterada. Cuidado com alguns PDFs que estão desatualizados por aí na internet. Então estamos aqui, percebam comigo, no artigo 3º. Tá? O artigo 3º está inserido no título 2, chamado dos princípios e fins da educação nacional. Esses títulos, eles são como se fossem capítulos de um livro, né? A LDB deve ser entendida como se fosse um livro composto de capítulos, né? Então, cada capítulo tem os seus artigos, tem os seus incisos, tem os seus parágrafos. Então, é como se a gente estivesse aqui no capítulo 2, né? No título 2, cujo nome é dos princípios e fins da educação nacional. Vimos aqui comigo o artigo 2º, e agora vamos para o artigo 3º. Só para lembrar do artigo 2º, olha só, eu tinha projetado no slide, né, só para a gente ver ele aqui na íntegra. A educação, dever da família e do Estado, inspirada nos princípios de liberdade e solidariedade humana, tem por finalidade o que a gente comentou lá, o pleno desenvolvimento do educando, cidadania e qualificação para o trabalho. Então vamos agora para o artigo 3º. Eu vou descendo aqui, vocês vão percebendo que são 12 incisos, ok? Essa página ela é muito importante porque a gente também conhece algumas inserções, né? A LDB é de 96, mas ela sofre emenda todo ano, então nessa página fica claro para nós também o que saiu, o que entrou.
Então são 12 incisos, originalmente eram 11, e aí em 2013 veio mais um, em 2018 veio o que é hoje, nesse momento, o último inciso. Claro que isso pode alterar a partir dos próximos anos e tal. Então, 12 incisos. Cada inciso desse pode ser uma alternativa, pode ser uma questão. Então, vamos conhecê-los. Eles são muito tranquilos. Em alguns momentos, eles são um pouquinho vagos. E a gente vai comentar o porquê disso. Então, vamos para o primeiro inciso aqui. A igualdade de condições para acesso e permanência na escola. Ele é autoexplicativo, né? Tem que ter uma igualdade de condições para acessar e para permanecer na escola. Em 96, quando ele foi criado, o termo equidade não era muito comum, mas esse inciso primeiro flerta com o conceito de equidade, né? Principalmente na igualdade de condições para acesso. Tá? É claro que uma questão dificilmente vai arriscar em falar em equidade pelo que eu falei, né? Como não está escrito equidade, é arriscado você colocar numa letra B equidade. Mas você tem algumas questões que elas interpretam os incisos. São questões arriscadas pelo que eu disse. Geralmente são as questões que mais têm recurso. Como elas interpretam, fica muito a cargo da interpretação do elaborador do item. Então é um pouco arriscado, mas a gente encontra a questão por aí, dependendo da banca. Ok? De qualquer forma, o inciso 1, às vezes para te confundir, coloca só acesso e tira a permanência, ou deixa a permanência e tira o acesso, ou coloca aqui não igualdade, desigualdade, e aí é mais fácil, né? Então, fica esperto porque a igualdade aqui é acesso e permanência. Geralmente as pegadinhas estão aqui. O inciso 2, o 3 e o 4, eles têm um pouco a mesma lógica e eles caem muito, muito mesmo. Então vamos lá. O inciso 2 fala em liberdade. Tá? Liberdade de quê? De várias coisas, olha só, de aprender, de ensinar, pesquisar, divulgar a cultura, o pensamento, a arte e o saber. Então uma liberdade ampla, como eu disse, a liberdade ela é um princípio que rege a LDB. Aí vem o inciso 3 e fala em pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas, né, que é uma diversidade aí de concepções, também pressupõe liberdade. E vem o inciso 4 e fala respeito à liberdade e apreço à tolerância. Então, o inciso 2, 3 e 4, eles têm uma mesma lógica, né, que é a lógica da liberdade, do pluralismo. Ficar muito esperto com isso, tem muita questão em relação a isso. Claro que se a gente for desdobrar isso aqui num assunto mais complexo, por exemplo, se eu tenho liberdade de aprender e de ensinar, então eu posso me posicionar em sala de aula, isso vai desaguar numa discussão que nos últimos anos tem sido muito forte na educação, que é o projeto de lei Escola Sem Partido, por exemplo. Né? Não vou entrar nisso aqui agora, não é foco dessa aula, mas esses 3 incisos aqui, eles balizam a discussão dos contrários e dos favoráveis ao projeto Escola Sem Partido. O inciso 5º é o inciso que cai menos em questões, né? Ele também é autoexplicativo, coexistência de instituições públicas e privadas de ensino. Então é um princípio ter instituições públicas e privadas. Vamos lembrar sempre que o artigo 3 ele fala que o ensino será ministrado com base nos seguintes princípios. Tá? Então ele tem um foco ali na prática docente. Ok? O inciso 6º também cai um pouco menos porque ele é autoexplicativo. Né? Gratuidade do ensino público em estabelecimentos oficiais. Embora ele é um inciso autoexplicativo, ele às vezes é mal interpretado. Né? Ele, por exemplo, uma escola pública ela quer cobrar uma taxa de excursão. Tem pessoas que se arvoram aqui no inciso 6º do artigo 3º para falar que a escola não pode, por exemplo, cobrar uma taxa para fazer excursão, escola pública, por exemplo. Então esse inciso ele dá um certo pano para manga em alguns momentos. A valorização do profissional da educação escolar é o inciso 7º. Essa valorização do profissional, pessoal, não necessariamente ela é financeira, né? Mas pode ter um diretor lá que te valorizou, te elogiou, falou que seu trabalho é espetacular, né, maravilhoso, e isso é uma valorização. Então não necessariamente é uma valorização aí salarial, né? Infelizmente, né?
Então, esse princípio aí, lembrando que é princípio, não obrigação, esse princípio ele deixa o termo valorização amplo de propósito mesmo, né, para ser entendido de uma maneira mais abrangente. O inciso 8º cai bastante e ele tem um artigo só para ele, é interessante. Quando você quiser encontrar aonde na LDB a gente vai falar da gestão escolar, é o artigo 14, tá? O artigo 14 é o artigo da gestão. Nós vamos tratar posteriormente disso. Mas aqui, além do artigo 14 disciplinar a gestão escolar pública, esse inciso 8 jogou como um princípio mesmo mais amplo a gestão democrática do ensino público, na forma desta lei e da legislação dos sistemas de ensino. Claro que cada sistema vai legislar sobre a sua gestão, mas há um princípio público de gestão democrática, tá, das escolas. O inciso 9 é talvez um dos incisos mais vagos de todos, né, que rende um debate interminável na educação, que é a garantia de padrão de qualidade. Nós vamos ver depois, o artigo 4º vai voltar a discutir qualidade, mas também não vai avançar muito em detalhamento do que é qualidade. Não é LDB, e aí eu faço uma crítica pessoal, a LDB ela peca, na minha visão, em deixar muito amplo e muito vago o que é de fato uma qualidade em educação, embora de fato é um conceito difícil mesmo de disciplinar em termos de lei. Então, o inciso 9 ele vai falar em garantia de padrão de qualidade. Qualidade de quê? Do ensino, né? Que nós estamos no artigo 3, que trata do ensino. O inciso 10º é uma coisa que todo educador sabe muito bem, valorização da experiência extraescolar, né? Então, é valorizar aquilo que o estudante carrega da sua casa, da sua vida, do seu contexto local, valorizar esses saberes extraescolares. Nós temos vários teóricos da educação que já falam isso também há muitos anos. O inciso 11º, inciso 11, ele retoma um pouco o que a gente já falou no artigo 2, vinculação entre a educação escolar, o trabalho e as práticas sociais. Ele retoma o parágrafo 2 do artigo 1 e o artigo 2, tá? Então é uma coesão aí da LDB, isso é um princípio, além de ser uma finalidade, como a gente viu, também é um princípio, né, esse vínculo entre a educação escolar, o trabalho e as práticas sociais. De novo, lembrando que o trabalho não é o que, pessoal? Profissionalização, né? E aí a gente tem os incisos novatos. O 12º, colocado em 2013, consideração com a diversidade étnico-racial. Muitos pesquisadores têm um problema com essa palavra consideração. Eu também acho que ela é meio assim, não é o ideal, né? Acho que tinha termo melhor para colocar aqui, mas fica esperto porque a palavra é consideração. Então, se aparecer lá postura crítica com a diversidade étnico-racial, tolerância, respeito, tá tudo errado, porque o termo do inciso é consideração com a diversidade étnico-racial. Que de fato é um termo meio, né, que tá parecendo assim, consideração, né, meio pouco. Mas é o termo expresso no inciso 12º. E por fim, o inciso último, né, inserido em 2018, o 13º, eu brinco que esse inciso é meio que aleatório, assim, ele sinceramente diz uma coisa meio aleatória, óbvia, né, acho que alguém estava meio sem o que fazer ali em 2018, quis inserir um inciso no artigo 3, garantia do direito à educação e aprendizagem ao longo da vida. Ok, né? Direito à educação e à aprendizagem ao longo da sua vida é também um princípio, então, educacional da lei brasileira. Então, conhecemos aí os 13 incisos que norteiam os princípios educacionais expressos no artigo 3. Então, nos resta agora, pessoal, terminar com questões. Vamos lá. Segundo o artigo 3º da LDB, o ensino será ministrado com base nos seguintes princípios, exceto. Vocês vão perceber agora como que os incisos, né, as alternativas estarão idênticas aos incisos, menos aquela que você teria que marcar, vamos dizer assim. Então, exceto. Igualdade de condições para acesso e permanência na escola. Letra A.
Letra B diz liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar a cultura, o pensamento, a arte e o saber. A letra C fala pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas. A letra D, respeito à liberdade e apreço à tolerância. E vem a letra E, não coexistência de instituições públicas e privadas de ensino. E, pessoal, tranquila essa, né? A gente acabou de mencionar, não sei se você pausou aí como eu te dei a dica antes. A A, B, C e D, elas estão idênticas ao que está contido nos incisos, né? De modo que a letra E é a questão, exceto, né? Então a letra E é errada, é para marcar a letra E. O erro aqui é a palavra não, né? Não coexistência de instituições públicas, é o contrário, é coexistência. Então, letra E nessa questão aqui. Uma outra questão. As seguintes situações abaixo correspondem aos princípios contidos na LDB, exceto. Essa é uma questão que eu falei minutos antes, que ela é interpretativa, tá? Que ela tenta pegar a LDB e interpretar, não somente descrever na íntegra. Então, ou seja, é mais difícil. Então vamos lá. As seguintes situações abaixo correspondem aos princípios contidos, exceto. Letra A. Respeito à divergência de ideias entre alunos e professores. Letra B. Convívio harmônico entre a comunidade escolar e o estabelecimento de ensino. Letra C. Ensino público gratuito em estabelecimentos oficiais, inclusive noturno. E a letra D de dado, flexibilidade quanto à formação acadêmica dos docentes. Vocês vão perceber que as alternativas não estão idênticas ao que se consta na LDB e é proposital, porque ela é uma questão interpretativa, como eu disse. Então aí é mais difícil para a gente ter que entender os incisos e encaixar os incisos nessas situações abaixo, igual o enunciado falou. Então olha só, olha a letra A e B. A A fala no respeito e a divergência de ideias, né? Inclusive falta uma crase aí e eu tirei a questão na íntegra, tá? Igual estava no concurso. E sim, lembra daqueles incisos da liberdade de pensamento, liberdade de ensinar, apreço à tolerância. Então a letra A é uma situação que corresponde, né? Então não é para marcar porque tem um exceto aí. Letra B é a mesma coisa. A palavra convívio harmônico, quem está no dia a dia da educação sabe que essa palavra é meio complicada, mas em termos de lei, são os mesmos incisos que eu falei, o 2, 3 e o 4 da liberdade, de apreço à tolerância, pluralismo de ideias. Então isso pressupõe um convívio harmônico aí entre comunidade escolar e o estabelecimento de ensino. Aí vem a letra C. Ensino público gratuito em estabelecimentos oficiais, inclusive noturno. O inciso não fala nada sobre noturno, mas ele fala sobre gratuidade, né, no ensino público. Então você infere que o noturno está dentro. Não tem por que o diurno ser de um jeito e o noturno ser de outro, né? Então, embora o noturno não está expresso no inciso dos princípios, não está errado. Aí vem a letra D de dado. A letra D de dado realmente não tem nada sobre isso, né? Flexibilidade quanto à formação acadêmica dos docentes. Não há isso como princípio, isso não foi expresso nem de longe, nem de perto, nem de longe, nem parecido. Então a letra D está errada, então é para marcar porque tinha um exceto, né? Então essa é a letra D de dado. Essa é uma questão da diretora pública Marli, é uma questão de Belo Horizonte. Ela deu o que falar na época, então vamos lá. A diretora pública Marli, convencida da importância da teoria construtivista na prática escolar, determinou que todos os professores deveriam adotá-la em sala de aula. A decisão da diretora, aí vem as alternativas. Então jogou uma situação problema e jogou a LDB para interpretar. Então vamos lá. Essa decisão da diretora, letra A, contribui para o desenvolvimento de um ensino com padrão de qualidade? Letra B, amplia a liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar o pensamento? Letra C, identifica uma prática comprometida com a gestão democrática do ensino? Ou a letra D, fere princípios do pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas? Pessoal, a teoria construtivista aqui tanto faz. Podia trocar por sócio-interacionista, por jesuíta. Aqui a questão é uma diretora pública que determinou
para os professores adotar uma teoria em sala de aula. E aí ela vai na letra D de dado, ela fere um princípio de quê? De pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas, né? A partir do momento que ela impõe uma teoria ou um método para ser expresso numa sala de aula, numa escola pública, ela está ferindo o princípio de pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas, ok? Então essa é a letra D de dado, uma questão muito errada na época em que ela foi construída. Prefeitura de Nova Lima constitui princípio do ensino na LDB. 2 pontos. Questão super objetiva, para marcar certa aí. Proselitismo religioso é a letra A. Letra B. Universalização de concepções pedagógicas e pluralismo de ideias. Letra C. Pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas. E letra D de dado. Unificação curricular. Eu espero aí que você tenha eliminado, sem nem pensar duas vezes, a letra A, né? Proselitismo religioso, jamais isso é um princípio de ensino na LDB. Geralmente fica entre B e C, porque a letra D de dado também, unificação curricular, nada foi dito sobre isso aqui, não é verdade? Aí a B e C, elas tratam do pluralismo de ideias, olha só, ambas têm essa expressão. Só que a B, ela fala de universalização de concepções pedagógicas. Isso é contraditório. Se você vai universalizar uma concepção pedagógica, como é que você vai ter pluralismo de ideias, né? Então a B, ela se contradiz na própria essência dela. Então a letra C de casa, né? Está expresso assim lá no artigo 3º, pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas. E aqui, pessoal, a última questão é uma questão um pouquinho mais fácil, só para a gente ver que também um concurso público é feito de questões fáceis. Em conformidade com a LDB, não constitui princípio do ensino. Letra A. Valorização da experiência extraescolar. Falamos disso? Falamos, né? B. Valorização do profissional da educação escolar. Também tratamos disso, é um princípio. Aí vem a letra C, pessoal. Valorização do conhecimento religioso. Realmente não constitui um princípio de ensino, uma questão de concurso. Essa bem mais tranquila. E a letra D, vocês vão perceber, respeito à liberdade, apreço à tolerância, também expresso na íntegra lá na LDB. Essa letra C bem clara, né, como errada, era para marcar errada, então, letra C de casa. Então, passeamos aí por questões mais fáceis, mais difíceis, todas dentro do artigo 1 ao 3. Gostaria de agradecer a atenção de todos que chegaram aí até agora. E nas próximas aulas a gente vai avançar nos artigos mais importantes. Espero ter dado várias contribuições, várias dicas e detalhado aí os 3 primeiros artigos da nossa Lei Maior Educacional. Até a próxima e muito obrigado.